Você já parou para pensar como um exército descobre que está despreparado antes mesmo de ir para a guerra? Não é no discurso, não são nos desfiles, nas formaturas, é no terreno. No início do século XX, o exército brasileiro ainda era pequeno, disperso e muito desigual. Mas em 1905 e 1906, uma sequência de manobras militares mostrou um problema muito grave. O Brasil tinha um exército, mas não tinha um exército pronto, mobilizável. Foi aí que Hermes da Fonseca empurrou uma grande reforma: conscrição, reorganização, instrução, reequipamento e até mesmo a autonomia industrial. Hoje você vai entender a Reforma Hermes e por que ela foi uma ponte do exército brasileiro para o século XX. E tudo começa com uma simples pergunta: quando o exército sai do papel, ele aguenta a marcha? Nós vimos nos outros vídeos sobre os jovens turcos e sobre a Reforma Malé que o exército brasileiro entra no século XX com um problema estrutural imenso. O exército existe, mas funciona muito mais como um conjunto de guarnições espalhadas do que realmente como um sistema nacional. O que significava na prática? E nós tínhamos unidades espalhadas pelo terreno com padrões diferentes, uma instrução irregular, materiais que variavam de local para local e uma capacidade limitada de colocar muita gente em campo com sustentação. Só que o mundo estava mudando. A guerra estava mudando. E um país do tamanho do Brasil não podia depender do improviso. E aí que chega o momento, o exército brasileiro se olha no espelho e não gosta do que enxerga. Em 1905 e 1906, ocorreram exercícios militares de treinamento na região de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, na área que depois viraria o campo de instrução de Jericinó. E essas manobras atuaram como um raio-x do exército brasileiro naquele momento. Porque a manobra é o momento em que você descobre o óbvio. O óbvio que ninguém queria admitir. No papel, tudo funcionava, mas no terreno aparece a verdade. A marcha, o acampamento, a alimentação, fardamento, comando, comunicações, logísticas, tudo aquilo que não dá visual em tempo de paz, mas decide a guerra. E aqui que você entende uma coisa importante. Um exército não é só o soldado armado, é um sistema de sustentação. E Hermes da Fonseca, então general, que no futuro se tornaria presidente do Brasil, percebe uma coisa: se o Brasil quisesse defesa séria, precisava deixar de ter um exército de unidades soltas e dispersas e virar uma força de organização nacional, com organização nacional, reserva, preparo e material padronizado. A manobra não foi só um teatro, ela foi um diagnóstico. Daí vai nascer a ideia que vai guiar tudo isso, a tal da nação armada. Agora, quem que é o homem por trás dessa história? Hermes da Fonseca não é só o presidente que veio depois. Ele era militar de carreira, criado dentro da cultura do quartel e do comando. E mais importante, no governo do presidente Afonso Pena, ele estava na pasta de guerra. Ele foi o ministro da guerra que sucedeu o Marechal Francisco de Paula Argolô, aquele que nós vimos anteriormente na Reforma Malé. Marechal Hermes não ficou preso ao que o Brasil já fazia. Em 1908, durante seu mandato, Hermes vai observar manobras na Alemanha e volta com a cabeça cheia da guerra moderna, cheia das ideias da guerra moderna. Isso ajuda a explicar por que ele insiste tanto em um sistema de reserva, mobilização, instrução e comando. O Marechal Hermes era o cara com a caneta e a responsabilidade de enfrentar o problema. E o que ele tinha visto nas manobras anteriormente era claro: o Brasil podia até ter tropa, só que ele não tinha um sistema pronto para enfrentar uma guerra moderna. E é aí que entra o ponto decisivo. Quando a gente chama de Reforma Hermes, não é porque ele só assinou um papel bonitinho, é porque ele foi o motor político e institucional de um pacote que tentava mudar o exército por dentro. Gente, organização, instrução, material e sustentação.
E o conceito que aparece com força nessa hora é a nação armada. Aí você fala, pô, Gabriel, o que é nação armada? É militarizar a sociedade? Não. Não se preocupa, isso não é transformar todo mundo em soldado. Nação armada, nesse contexto, é uma ideia muito prática. Um país do tamanho do Brasil, um país colossal, precisava ter uma reserva, precisava ter a capacidade de mobilização, precisava ter estrutura para treinar e também precisava ter organização para comandar quando a situação aperta. Porque um exército pequeno dá para manter em tempo de paz. O que entra em jogo é, será que ele consegue crescer rápido quando precisa? Pensa assim, um exército em tempo de paz pode existir e ser só presença, mas quando a nação é ameaçada, quando a pátria entra em jogo, será que ele consegue expandir, equipar, treinar e se sustentar? Se não, o exército vira apenas um símbolo. E Hermes da Fonseca tentava tirar esse exército do lugar. E aqui que entra uma peça-chave para a situação, o Barão do Rio Branco. O Brasil, naquele início de século, buscava uma projeção e segurança. Fronteiras consolidadas, respeito internacional e prestígio. Só que o prestígio não se sustenta só com papel timbrado e a negociação. Prestígio também é dissuasão. O mundo tem que olhar e pensar, nossa cara, esse país é grande. E se precisar, ele sabe se defender. De nada adianta você ter vastas terras, mas que em qualquer conflito ou ameaça, você perde a tua presença. Então, de um lado, o Brasil precisava de uma diplomacia forte. Do outro, precisava de um exército que não fosse só formalidade. Hermes e Rio Branco, cada um no seu campo, estão lidando com o mesmo problema. Como sustentar um Brasil grande com uma defesa de país grande? E aí vem o passo inevitável. A ideia que é criar uma reserva e mobilização. Isso precisava virar lei. Só que a lei mais bonita do mundo morre se não vai para a prática. E a lei-chave de toda essa história é a lei do sorteio. 1908. O Brasil aprova a lei número 1860 de 1908. A lei do sorteio. Essa lei seria a base do serviço militar obrigatório. E isso aqui no papel é uma mudança gigantesca. Até então nós não tínhamos serviço militar obrigatório. A partir de 1908 existe, com a lei do sorteio. Porque até então o exército brasileiro vivia um problema clássico de um país grande com uma estrutura pequena. Tínhamos contingentes insuficientes, uma dificuldade de manter efetivos estáveis e quase nenhuma reserva organizada de verdade. Em outras palavras, o exército até tinha soldado, mas não tinha o que a guerra moderna exige, um sistema de mobilização. A conscrição tenta resolver isso em tese. Ela cria uma entrada regular de um contingente, cria então uma reserva e reforça a ideia de que a defesa é do país inteiro e não só das guarnições. A lógica por trás do sorteio é simples. Você transforma o recrutamento em uma política nacional contínua, previsível e cria um estoque bem treinado, a reserva, que é o que vai sustentar longas campanhas. Sem isso, qualquer conflito vira improviso, e o improviso na guerra custa caro. Aqui vai entrar bem rapidinho o Olavo Bilac. Ele ia ser o símbolo dessa campanha. Ele defendia que o serviço militar era uma escola de disciplina, coesão e responsabilidade. Uma forma de criar um cidadão comprometido com a nação. Mas atenção, Bilac é assunto para outro vídeo que a gente vai lançar mais pra frente. Mas aqui ele aparece porque ajuda a entender o clima do período. Não era só uma lei técnica, era uma disputa da mentalidade sobre o que é a defesa nacional. Mas agora vem o ponto mais importante e mais real dessa história. Aprovar uma lei não significa conseguir executar. Houve resistência social, houve disputa política, houve desconfiança e houve um problema concreto com tudo isso: a estrutura. Conscrição não funciona só por decreto. Conscrição exige quartel, instrutor, rotina de instrução, emprego, campo de manobra, material, fardamento, logística e toda uma cadeia administrativa absurda. Então, por alguns anos, a conscrição foi mais uma promessa em si do que uma rotina. Ela caminhou devagar, bem devagar, mas caminhou. A lei cria o caminho, mas quem faz o caminho virar estrada é toda a estrutura
do exército. Se a conscrição é o fluxo de gente entrando, a organização é o mecanismo que controla esse fluxo e transforma um número em capacidade militar. Então, em 1908, Hermes promove uma reorganização para dar coerência nacional ao exército. Antes eram unidades espalhadas, então são criadas regiões ligadas ao alistamento. Ele então vai dividir o Brasil em 13 inspeções permanentes, que funcionam como fiscalização e comando regional. Ele vai ter também a estruturação em brigadas, para dar forma a unidades maiores com mais coordenação. Fica assim, o Brasil dividido nas zonas de instrução permanentes, e essas zonas eram divididas em brigadas, as brigadas compostas por unidades. Então, em vez de algo separado, era tudo conexo. Cada unidade pertencia a uma brigada e cada brigada pertencia a uma zona de inspeção permanente. Em linguagem mais simples, o exército tenta parar de ser um bando de coisa, de unidades esparsas, cada uma do seu jeito, da maneira que queria, e começa a enxergar tudo como um corpo só, com um comando, com uma padronização, com um planejamento e um controle. Porque de nada adianta ter soldados se você não tem como organizar, inspecionar ou empregar da forma coerente. E aqui entra uma peça muito importante que muita gente esquece: as linhas de tiro. Elas dão origem aos TGs, aos tiros de guerra. Isso nasceu com o movimento civil-militar de muito tempo atrás, com a Sociedade de Propaganda do Tiro Brasileiro, em 1902, e depois o Exército vai encaixando isso na logística da reserva e aumentando a capilaridade do projeto da nação armada. Enquanto a reorganização cria a estrutura do Exército no mapa, inspeções, regiões, brigadas, os tiros de guerra funcionam como um braço de instrução básica e preparação, espalhado pelo Brasil todo, permitindo que o serviço militar chegasse aos locais que não tinham quartéis, formando uma base de disciplina e treinamento inicial, ligada à lógica da reserva. O tiro de guerra não se alista quem quer seguir carreira, mas para formar uma reserva. É como se esse sistema tivesse dois movimentos ao mesmo tempo: centralizar e organizar o exército e espalhar a cultura de instrução, onde não havia quartel suficiente. A guerra moderna exige coordenação, exige apoio e exige comando. Uma unidade isolada até que luta, mas quem decide a campanha em si é o sistema. Gente certa, lugar certo, hora certa, tudo sustentado pelo jeito certo. A organização é o esqueleto. Só que esqueleto não anda sozinho. Se não treinar, não funciona. Então a gente vai entender agora o que vai ser o coração da reforma: a instrução e o preparo. Nenhuma reforma vale se ela não chega no soldado. E a reforma só chega no caminho por um meio: a instrução. Porque a organização e a lei criam a estrutura, mas quem transforma isso em poder de combate é o preparo diário, repetido, padronizado e exigente. Hermes aposta na lógica dos campos de manobra e na padronização do treinamento. Marchas, acampamentos, tiro, disciplina, segurança, procedimentos de campanha. Parecia simples, mas aqui que está o núcleo da modernização. Criar uma rotina em que o soldado aprende a funcionar em conjunto e sobre a exigência real. O objetivo é muito claro: transformar o improviso em hábito e o hábito em eficiência. E aqui temos um marco bem concreto. Em 1908, o exército adquire as fazendas de Jericinó e Sapopemba, lá no Rio de Janeiro, para viabilizar a vila militar e o campo de manobra. E nesse movimento nasce um símbolo gigante: a Vila Militar do Rio de Janeiro. Mais do que um conjunto de quartéis, casas, ela representa uma ideia de exército moderno: concentração de tropas, infraestrutura de ensino, rotina de treinamento e uma logística capaz de sustentar essa máquina funcionando. Em vez de unidades isoladas, cada uma do seu jeito, você cria um ambiente que favorece o padrão, a fiscalização e a continuidade do preparo. Você não cria reserva sem instrução. Você não cria instrução sem estrutura. Mas a estrutura sem treino é só prédio. E aqui fica a lógica completa. Conscrição coloca a gente dentro. Organização dá forma. Instrução cria capacidade. Só que treino também exige ferramenta. E a ferramenta é o material, né? Então agora a gente vai ver a parte mais visível da reforma Hermes: o reequipamento do exército.
Se a organização foi o esqueleto da reforma e a instrução foi o coração, o reequipamento são os músculos. E um marco desse período foi a aquisição do Mauser 1908. Ele não era só mais um fuzil novo, ele simbolizava a mudança de mentalidade do exército. A ideia de que o exército é de um padrão e não um mosaico de materiais diferentes. Mas, Gabriel, por que padronizar importa tanto? Porque a padronização simplifica tudo o que sustenta o poder de combate. Munição certa, manutenção mais simples, instrução mais uniforme, reposição mais rápida e uma logística mais previsível. Em guerra, o detalhe técnico vira a diferença estratégia. Se cada unidade usa uma coisa, você multiplica o caos. Mas se você padroniza, vai reduzir o atrito. E assim, no fogo pesado, a artilharia também entra no pacote. Na reforma Malé, nós vimos a aquisição de canhões Krupp para compor a costa nacional. Atualizar a artilharia, pensar no apoio de fogo com mais seriedade é essencial num mundo em que a guerra está ficando cada vez mais industrial. Maior volume de fogo, mais consumo de munição, mais exigência da coordenação e da sustentação. Não é só ter peça, é ter doutrina de emprego, treino de guarnição e a cadeia de suprimento que aguente o ritmo. Mas presta atenção, comprar é fácil. Sustentar é que é a guerra. Você pode ter o melhor fuzil do mundo, mas se você não tiver munição, peça, manutenção e reposição, o fuzil vai virar só peso. E o exército vira vitrine. E é exatamente por isso que a reforma Hermes não para no equipamento. Ela se encosta numa área que vai muito além e muita gente esquece. Aquilo que realmente decide campanhas muitas vezes é a indústria e a autonomia de um país. É aqui que é onde muita gente perde o fio da história, porque parece detalhe, mas é um dos fundamentos mais duros da guerra. A guerra é consumo. A guerra consome a munição, a guerra consome material, a guerra consome peças, a guerra consome uniformes, a guerra consome manutenção. E se a campanha durar, vai consumir tudo de novo. E de novo, e de novo, e de novo, e assim vai, até o final da guerra. E aí entra uma verdade simples. Um exército pode até comprar equipamento moderno, mas se ele depende totalmente de fora desses equipamentos críticos, principalmente em questão de munição e insumo, ele vai ter um ponto fraco enorme. Porque numa crise, o fornecimento atrasa. Numa tensão internacional, o mercado fecha. E num bloqueio, some. E sem reposição, não importa o quanto você treinou, a força perde o fôlego. Por isso a reforma Hermes não é só lei, não é só quartel, não é só fuzil. Ela se encontra numa dimensão estratégica. Arsenais, oficinas, fábricas e principalmente autonomia. Você precisa ter uma base capaz de manter o material funcionando quando ele quebra, padronizar o que é distribuído e sustentar o consumo de uma força mobilizada. E aqui entra a cidade de Piquete, em São Paulo, ligado à produção de pólvora, um insumo crítico. Isso não é só uma curiosidade, isso é um movimento para reduzir a dependência e aumentar a resiliência de um exército. Porque pólvora e depois a munição é o que permite transformar a arma em poder real de combate. Sem isso, a modernização vira só aparência. Piquete é um bom exemplo de continuidade. A ideia e a implementação começaram antes, mas foi na gestão de Hermes que ela ganhou uma força institucional e entrega, porque a autonomia industrial é um processo e não um evento marcado. Você consegue perceber como tudo isso começa a se encaixar? Você criou uma conscrição para criar reserva. Você reorganiza para comandar melhor. Você cria estrutura e rotina para a instrução. E você reequipa para atualizar o combate. Mas se você não sustenta com a manutenção, reposição e insumo, a reforma morre na primeira campanha. Arsenal e oficina são a retaguarda técnica da guerra. É ali que você recupera o material, mantém as peças, produz e distribui. É ali que você reduz o tempo morto do equipamento parado. E em guerra, tempo morto vira brecha para a derrota. O exército não precisa só da força, precisa também do fôlego. Isso aqui é fundamental para a existência da soberania de um país.
Sem munição, sem reposição, não existe poder de combate. Existe só uma vitrine. E para esse sistema todo funcionar, conscrição, organização, instrução, equipamento e indústria, se tem uma reforma que vai além do que é visível aos olhos, mas que é decisiva na prática: os serviços e os quadros técnicos. Muita gente visualiza o exército só como arma, tropa e batalha. Mas o real poder de combate não se sustenta só na linha de frente. O que sustenta um exército de verdade é o que quase ninguém vê. São os serviços e os quadros técnicos. É toda a logística. É a engrenagem que mantém a força viva, alimentada, equipada e funcionando. Hermes mantém a busca que a reforma Malé tinha de melhorar a logística, os quadros, os serviços de saúde do exército, e tenta melhorar, buscando organizar melhor esse exército agora que estava se estruturando mais. Parece burocracia, mas isso que decide se os soldados chegam no combate em condições ou não. Se a tropa vai manter o ritmo de marcha e se uma unidade consegue operar por dias e não por horas. Além de tentar melhorar o serviço, na época ainda não existia a intendência vai surgir só em 1920, com a missão militar francesa, melhorar toda a situação da intendência, a saúde. Ele também vai buscar também melhorar a veterinária no exército. Mas, Gabriel, veterinária no exército tem o quê? Cuidar dos bichinhos, dos oficiais, dos sargentos, os bichos de estimação? Negativo. Não era só um detalhe a veterinária. A força da época dependia muito de tração animal. A cavalaria tinha um peso real na mobilização, no reconhecimento. Se você perde o animal por doença, por exaustão, por falta de cuidado, você vai perder o transporte, vai perder o ritmo, vai perder a capacidade de operar. Uma pergunta simples que vai decidir se um exército funciona: o soldado come? O material chega? O ferido é atendido? A munição aparece na hora certa? Isso não vira pintura histórica quando vemos as grandes pinturas? Não se mostra isso. Isso não aparece nos quadros épicos de batalha, mas isso decide o rumo final. Serviços sustentam a vitória. E percebe o sentido completo da reforma Hermes? Não é só mais soldado, é mais sistema. Gente, organização, treino, material, indústria e sustentação invisível. Só que mesmo com tudo isso, nenhuma reforma nasce pronta. A reforma Hermes teve limites, resistências e atrasos. E é isso que vai fechar a nossa história de hoje. Quando a gente olha para a reforma Hermes, dá uma vontade de olhar como se fosse um antes e um depois perfeito. Mas infelizmente, quase nunca a história real é assim. Reforma militar não é um botão que você clica e que muda tudo do nada, tudo de uma vez. A reforma Hermes não foi mágica. Houve resistência política e social. Ainda mais que a conscrição mexe com a vida de famílias, mexe com a mentalidade, mexe com interesses pessoais. Ainda mais, houve limite orçamentário, porque modernizar custa caro e custa todo ano. Então houve uma distância inevitável, clara, entre a lei e a execução. O melhor exemplo disso é, claro, a conscrição. Aprovar uma lei é uma coisa. Transformar isso em rotina nacional, previsível, com estrutura e preparo, é uma coisa completamente diferente. Porque conscrição sem quartel, sem instrutor, sem material, sem campo de manobra, sem logística, vira só papel. Mas agora vem o ponto decisivo. Mesmo com limites, o legado é grande. Hermes empurra o exército brasileiro para a lógica do século XX. Ele fortalece a ideia de mobilização, cria o horizonte da reserva e dá o impulso para a organização, para o preparo padronizado, para o reequipamento e para a necessidade da sustentação industrial e logística. Em uma frase, ele tenta transformar o exército, que era em um conjunto esparso de unidades, em um projeto de um sistema nacional coeso, em um organismo único. E por isso que essa reforma funciona muito melhor que as outras. Ela funciona como uma ponte que explica por que nos anos seguintes o exército continua mudando,
ajustando, corrigindo, complementando, tentando fechar as lacunas entre a intenção e a capacidade real. É aqui que você começa a entender o caminho que levou a novas medidas, novas reformas e novas influências. Porque a modernização não é um evento único, é um processo. Enfim, se você gostou desse vídeo, por favor, peço que você curta o vídeo, comente o que achou e veja os nossos vídeos anteriores sobre a Reforma Malé, sobre os jovens turcos ou qualquer um que seja do seu gosto. E até a próxima! Bandeira idolatrada, altiva a tremular, onde a liberdade é mais uma